Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croy e no programa de hoje eu recebo Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto Re. Ney, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Márcio? Prazer estar aqui com você e toda a sua audiência. Muito obrigado pela presença. Ney, a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números publicados pelo Grupo Bradesco, mas que se referem a Bradesco Auto, para você me ajudar com cada um deles. Depois a gente inverte. Eu faço a pergunta e você traz o número. Vamos nessa? Beleza, vamos dar um colorido aí nesses números. Muito legal. E antes de começar esse vídeo, não esquece de entrar no nosso canal e se inscrever para não perder nada do que o Neofeed faz. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Ney, minha primeira pergunta, meu primeiro número para você é o seguinte: 8,5% foi o crescimento em prêmios da área de autos e ramos elementares da Bradesco Seguros em 12 meses, uma expansão acima do mercado segurador. Quais iniciativas operacionais mais influenciaram esse salto? Ok, Márcio, acho que é importante aqui a gente abrir, um pouco desses números. Então, o segmento de auto, a gente cresceu muito próximo do mercado, na faixa de 5%. Tá. E esse segmento de auto, a gente olha para ele com 3 ângulos. A parte do auto individual, onde a gente cresceu 200 mil itens, é um número significativo em relação ao ano passado. A parte de frota, e a parte de carga, de caminhões, veículos de transporte. Então, esses 3 segmentos, eles são apesar de estarem todos dentro do auto, eles são muito diferentes, se comportam de uma forma muito diferente. Uhum. Então, aqui houve, no mercado de seguros é normal você ter ciclos, onde às vezes o prêmio se eleva, às vezes as taxas caem. Nesse momento, a gente está, talvez, assim, nos últimos 1 ano e meio para 2 anos, uma taxa decrescente. Então, para os mesmos riscos, o mercado está cobrando menos prêmio. Então, isso, a gente cresceu, como você comentou, 5%, mas crescemos muito mais em itens porque a taxa média foi menor. Tá. Agora, no segmento de ramos elementares, que são todos os demais seguros de danos, a gente conseguiu crescer bem mais. Uhum. Então, o seguro residencial a gente cresceu na faixa de 20%, estamos atingindo aqui já próximo de 100 milhões por mês do seguro residencial. Uau. Que foi um seguro, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas passaram mais tempo em casa, e toda a parte de conveniência também. Então, a preocupação em proteger a sua casa, a sua residência ficou cada vez maior e o uso também dessas conveniências. Outros segmentos também que cresceram muito são os de proteção, o seguro de proteção digital, por tudo que tem acontecido em termos de fraudes e hackers. Também crescimentos aí na faixa de 50% a 70% por mês. E a parte de equipamento, especialmente equipamento agrícola, mas também computadores. Então, o seguro desses equipamentos também tem crescido aí a taxas superiores a 20%. E o seguro empresarial, especialmente aqui para pequena e média empresa, também que as empresas estão se dando conta da necessidade de proteger cada vez mais o seu espaço, as suas atividades. Que interessante, os ramos elementares crescendo com uma força muito grande, É conhecimento maior que tem sido passado? Faz parte da educação financeira? O que a gente pode acreditar a esse crescimento, Ney? Olha, eu acho que tem um pouco de cada um desses fatores que você colocou. Então, primeiro, uma formação de consciência de risco maior, uhum. Pelo evento, acho até, se a gente for olhar aí um pouco a parte filosófica, a parte de comportamento humano aqui. Então, a gente que no Brasil tinha pouca exposição à catástrofe, comparado com outros países. Então, a pandemia trouxe essa visão de risco e até não no meu segmento, mas nos segmentos de saúde e de previdência, também essa visão sobre o futuro, sobre se proteger para o futuro. Mas aqui eu acho que tem essa questão do crescimento das pequenas e médias empresas, as pessoas indo mais, a gente observa esse crescimento maior
em empresas pequenas e médias. Então, esse foi um movimento que provocou esse crescimento. Tá. E a parte do agronegócio também, né? Embora que nesse último ano o crescimento tenha arrefecido um pouco, mas ele vem de taxas muito grandes de crescimento, porque a evolução do nosso agronegócio é um negócio impressionante, né? E a evolução tecnológica dentro do agronegócio, né? Com as agrotechs e com os equipamentos que trazem cada vez mais produtividade para o nosso agricultor. Então, a gente observa um movimento muito grande de renovação do parque e também de expansão de área agrícola, né? Então, isso também tem levado a uma aquisição cada vez maior desse tipo de seguro, né? Para proteger, porque são equipamentos caros, né? Você tem muitos equipamentos na faixa entre 3 e 6 milhões. Então, é importante se proteger. Com certeza, com certeza. E você comentou sobre o crescimento do seguro digital também, por conta de tudo que vem acontecendo. Nos últimos meses e semanas, com esse crescimento, já acende o alerta de como vocês precisam ser mais inteligentes também para enxergar isso, como que o mercado está vendo, porque acho que vira uma preocupação, né? Preocupação de todo mundo que envolve essa cadeia do mercado financeiro. Sim, acho que aqui a gente pode separar em 2 perfis de risco, né? Você tem o risco individual, né, da pessoa física, que aqui você tem coação, né? Você tem toda essa parte e também de entrar nas suas redes sociais, né? Você tem utilização de senhas, enfim, você tem uma parte, uma evolução grande que as pessoas estão percebendo a necessidade de se protegerem desses eventos. E você tem também a parte de pequenas e médias empresas, onde a gente fez um produto de cyber risks, né? Tá. Em parceria com a nossa... a gente tem uma joint venture com a Swiss Re, e a gente desenvolveu um produto que ele atua não só na indenização, mas principalmente na prevenção. Tá. Então, já de largada, a pequena e média empresa tem uma avaliação do seu risco atual, para que ela possa trabalhar na melhoria desse risco, né, usando o antivírus, usando o que for necessário. E a gente atua também, no caso, se ela tiver um problema, a gente atua também ajudando ela a sair daquele problema, seja ele algum problema com base de dados, com algum problema sistêmico importante, seja uma coação, né, alguma atuação de um hacker que impeça ela de dar sequência. E hoje em dia, se você vai eu, por exemplo, no outro dia fui numa barbearia, né, tentei agendar, não consegui, e descobri que simplesmente o sistema estava fora do ar. Então, eles não tinham segurança de agendar ninguém, porque eles não sabiam quem estava agendado e quem ia aparecer. Olha só. Você vê, uma barbearia, né? Imagina... Coisa pequena, pequeno negócio, né? Pequeno negócio. Exato. Então, esse seguro tem essa vantagem, ele atua na prevenção e no momento que existe. Também atua no momento que está acontecendo ali e também na indenização, né, se chegar nesse ponto, né? E prevenção, né, se for a palavra prevenção, é a mais importante de todas, né? Em qualquer área do seguro, qualquer ramo do seguro, prevenção sempre é a primeira coisa que tem que acontecer, né? Exato, exato. Vamos lá, Ney. Segundo número para você. E aí eu não falei do residencial porque ele vem agora. 333 milhões de reais foi a arrecadação do segmento residencial da Bradesco Seguros no segundo trimestre deste ano. Uma expansão de 22,3% em prêmios na comparação com o mesmo período do ano passado. Por que esse segmento está entre os destaques de crescimento e o que tem feito o consumidor aderir a esse tipo de proteção? Olha, um pouquinho como a gente comentou ali no início, né? As pessoas acabam ficando mais tempo em casa, né, e percebendo a necessidade de proteção, porque a residência, para a maioria das pessoas, é o maior bem financeiro, né, que eles têm, que as pessoas têm, que as famílias têm. Então, a gente fala no seguro que muitas vezes algo que você tem uma frequência muito grande, você nem precisa tanto de proteção, né? Agora, algo que você tem uma frequência baixa, mas uma severidade, ou seja, se acontecer alguma coisa, tem um impacto financeiro grande, esse é o produto que você precisa, de fato, estar protegido. E isso é o que acontece numa residência. Você tem um incêndio,
É mais raro acontecer? Mas se acontecer, o dano é grande, né? E o seguro residencial no Brasil, quando a gente compara mesmo com os países aqui da região, ele é extremamente barato. Na média aqui, a gente está falando de $100, $150. Para você ter uma ideia, uma casa de padrão médio, vamos dizer, na Flórida, né, nos estados ali do Golfo, a gente está falando de $4 a $5 mil, né? Mesmo aqui na região, a gente tem, por exemplo, o Chile, que tem a ocorrência de terremotos, né? Então, você também sai aí na faixa de entre 800 e $2 mil, dependendo do imóvel, né? Então, a gente aqui no Brasil ainda tem um seguro residencial bastante barato e uma característica também do Brasil é essa questão da assistência vinculada ao seguro, que não é tão comum em muitos mercados, é bem desassociado, mas aqui no Brasil ficou bastante associado. Virou um benefício. Enfim, realmente comercializado em conjunto, né? O cliente não abre mão, né? E até porque os eletrodomésticos, né? Até trocar lâmpada hoje em dia, né? Com essas lâmpadas novas, é mais complicado do que era no passado. Verdade. Né? Então, as pessoas não abrem mão de ter, né? E também pela questão de segurança, né? De alguém que tenha passado pelo crivo das seguradoras, né? E para, enfim, colocar dentro das suas casas. Então, tem essa e também que vai fazer o trabalho correto, né? Não vai fazer o trabalho errado, né? Então, todos esses fatores, né? E o seguro residencial, ele é interessante. Ele é um pouco diferente do seguro de automóvel que a maioria das pessoas conhecem, né? O automóvel é um seguro compreensivo. Então, você contrata cada uma das coberturas ali, os valores que você quer, mas ele inclui as coberturas de danos a terceiros, né? Cobertura de roubo e furto, cobertura de incêndio, cobertura de colisão, né? Mas no residencial, você contrata a cobertura básica, que é incêndio, né? Queda de raio e explosão, e aí você vai contratando as coberturas que você quer. Então, por exemplo, uma cobertura que é muito falada hoje em dia é alagamento, né? Especialmente no sul. Foi por conta do sul. Vendaval. Isso mudou por conta do sul. Exatamente. No sul, do ano passado para cá, a gente teve um aumento muito grande da procura por essa cobertura, né? Você tem uma cobertura, por exemplo, de área, se você tem que sair da sua casa e ir para um outro lugar, né? Você precisa, você vai ter um custo, né? de ir para seja um hotel, seja alugar um outro imóvel, né? Então, você tem uma diária para esse... se um evento, se você tem que sair de casa, você tem uma diária para cobrir esse custo. Você tem desabamento, enfim, você tem roubo, você tem queda de aeronave, enfim, você tem várias coberturas aqui. Vai colocando ali conforme for a necessidade até da sua região, né? Exato. Funciona muito por isso. Exatamente. Né? Por exemplo, aqui no interior de São Paulo, é uma região que tem muito vendaval. Né? Então, é um seguro muito completo. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais tomando a consciência da necessidade delas terem essas coberturas que a gente comentou aqui. Né? Muito bom, né? Vou passar para o terceiro número para você, hein? 4 bilhões e 700 milhões de reais foi o lucro líquido do grupo segurador no primeiro semestre de 2025, uma alta de 14,2% sobre igual período de 2024. Como as suas áreas contribuíram com esse resultado e quais são os desafios para suportar esse crescimento no futuro? Bom, é uma ótima pergunta, um ótimo desafio aqui que a gente tem, né? Na questão do automóvel, como eu falei, né, a gente está num período em que as taxas reduziram, né? Então, ele nesse período não foi tão contribuidor quanto foi em períodos anteriores, né? Mas o crescimento que a gente teve nos demais ramos, né, ajudaram aqui substancialmente a gente a conseguir, né, contribuir mais do que a gente contribuiu nos anos anteriores. Né? Então, foi um pouco mais do mix de negócios aqui. E, claro, a gente tem tido oportunidade de ter ganhos de eficiência aqui, especialmente na parte operacional, né, usando, por exemplo, inteligência artificial como um dos fatores, mas ganhando eficiência. Por exemplo, uma coisa que ela nos ajudou aqui, né?
a regulação de um sinistro, né? De automóvel, de colisão, Tá. a gente está conseguindo mais rapidamente identificar quando é algo que ficou abaixo da franquia e, portanto, não teria uma indenização, então você responde rapidamente ao cliente, quanto algo que é uma indenização integral. Tá. E aí você não manda o veículo para a oficina, você já identificou, já manda para o leiloeiro, enfim, avalia ali. Então, isso também, para o cliente, significa uma maior velocidade na indenização ou na definição daquele sinistro, e para a gente um menor custo administrativo e uma velocidade maior também para você, se for o caso ali, né, de vender um salvado e tal, mais rapidamente aquilo entra em caixa, entra o dinheiro em caixa ali. Então, a gente tem feito várias iniciativas aqui que têm trazido ganhos de eficiência importantes que acabam, né, indo para o bottom line, né? Esse ganho que vocês conseguiram colocar com a inteligência artificial, você tem ideia de quanto foi? É dias, é horas? É algo substantivo? Sim, estamos falando aqui. Porque a gente tem milhares de sinistros, né, por mês. Então, estamos falando de dias aqui, né? Então, chega a ser algo tipo 5 dias numa perda total. Faz toda a diferença. Toda a diferença para quem está ali do lado, também desesperado para saber o que vai acontecer e fazer com o seu bem, né? Exato. Comprar outro, preciso saber o que eu vou fazer, como é que vai cair esse dinheiro, como é que vai ser liberado e tudo mais, né? Exato. Muito bom isso aí, hein? E Ney, antes de passar para o próximo número, o seguro alto ainda é proporcionalmente baixo em relação à frota brasileira, que eu sempre que isso sempre foi uma luta, né, de você conseguir colocar mais seguros diante do tamanho da frota que existe no Brasil. Melhorou isso ou ainda proporcionalmente é muito baixo? Olha, Márcio, esse é um grande desafio da indústria, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade, né? Todos os segmentos que a gente observa têm ainda um grande espaço pela frente, né? Claro que isso tem a ver também com a renda, com a formação, o conhecimento de uma forma geral, né, do risco. Então, a indústria tem um desafio aqui de se tornar cada vez mais conhecida nos vários segmentos, né, estratos sociais brasileiros. Mas, quando a gente observa, por exemplo, o automóvel, que talvez seja, junto com o saúde, sejam os seguros mais conhecidos, o saúde suplementar, ele cobre 1/4 da população brasileira. O automóvel, cerca de 30% dos veículos, né? E aí, então, você tem ainda uma parte substancial da frota nacional descoberta. E isso tem também, quando a gente compara com outros países, você tem vamos dizer assim, o teu bem é um problema seu, mas o dano que você pode causar a um terceiro não é um problema seu, é um problema da sociedade, né? Então, a gente ter aí 70% da frota nacional circulando e se ela causar um dano a um terceiro, né, a pessoa pode não ter condições de arcar com esse dano que ela causou, né? E esse dano pode ser, né, a justiça brasileira calcula, se for uma questão de, enfim, alguém que tem uma perda aí da sua vida, do provedor de uma família, né? Esse dano pode, normalmente o judiciário calcula, para dar um exemplo aqui, de uma pessoa de 40 anos e R$5 mil de renda, estamos falando de algo na faixa de R$700 mil, né, de dano causado. E aí a justiça pode condenar você a uma pensão, né? Pagar uma pensão, se você não tiver como indenizar isso numa única vez, né? Mas, enfim, é algo importante que as pessoas precisam ter essa consciência de que, às vezes, muito mais até do que o próprio bem, é o risco que você tem de causar um dano ao terceiro, e nenhum de nós, né, está imune a isso. Está imune a isso. É verdade. Né? Então, até por esse ponto, é importante que a gente tenha uma cobertura cada vez maior da frota nacional. Mas o próprio residencial, que a gente falou bastante aqui, ele cobre 17% dos lares brasileiros, né? Ainda é muito pouco, né? Então, como eu falei, por um lado é um desafio, mas também é uma grande oportunidade de crescimento que o seguro ainda tem no Brasil, né?
Acho que aí está a resposta para o próximo número para você, que é o quarto. 9% a 13% foi a revisão do guidance da área de seguros feita pelo Bradesco, pelo Grupo Bradesco, no segundo trimestre deste ano. Quais sinais de performance e de mercado fortaleceram a decisão de revisitar essa meta para cima? Olha, aqui tem, e aqui a sua pergunta, né, acaba envolvendo o grupo como um todo, né? Então, cada segmento aqui tem a sua peculiaridade, né? Mas acho que, de uma forma geral, que impacta a todos eles, tem os ganhos de eficiência que a gente tem obtido, né? Comentei um deles aqui. E o próprio crescimento, né? A gente tem conseguido crescer, em geral aqui, né, na maioria dos ramos, a uma taxa superior à média do mercado, né? Então, isso acaba puxando aqui e dando ganho de escala. Alguns segmentos que estavam muito estressados aqui, como, por exemplo, o próprio segmento de saúde, né, vindo da pandemia, enfim, conseguiu melhorar um pouco o estresse, né, daquele período todo, e isso aqui gerou um pouco de melhoria também no resultado. Então, acho que crescimento, ganho de eficiência e alguns ramos aqui que estavam mais estressados conseguiram respirar um pouquinho melhor, então tudo isso acabou levando aqui a uma expectativa melhor do que a gente tinha quando a gente fez, né, o nosso orçamento aí no final do ano passado. Isso é um bom sinal, né? É um sinal também que as coisas começam a se reequilibrar. A gente comenta, às vezes, que a pandemia faz 5 anos, 4 anos e meio, alguma coisa assim, mas como ela desequilibrou várias das cadeias, né? Como ela exigiu que você fizesse um esforço enorme naquele período e agora você começa a ver, né, um reequilíbrio de forças, né? Isso é importante para o negócio, né? Sim, e isso, como você comentou, impacta em vários aspectos. Por exemplo, a gente falou aqui sobre assistência, né? A importância da assistência. Muitos dos caminhões de guinchos ali durante alguns meses da pandemia reduziram a utilização quando as pessoas não estavam saindo de casa, né? E você teve uma demanda de entrega, né? Por aplicativo ou entrega de comércio digital, né? De produtos do comércio digital. Então, vários guinchos foram transformados, né, em delivery. E aí, quando voltou à normalidade do mercado, houve um grande estresse ali, porque você tinha uma oferta muito menor. Tá. Então, a gente passou ali um período bem complexo para poder resgatar, né, e trazer novos entrantes nesse mercado. Né? Que fantástico. E o custo também dos veículos aumentou bastante. Né? Então, a gente teve que reequilibrar a questão toda de o quanto a gente pagava pelo serviço e passar a trazer novos players ou novas pessoas, né, novos empreendedores para esse segmento. Que dificuldade, hein? E como a gente não percebe que são as pequenas coisas que foram modificando, né? E nisso tudo dá o todo, né? Isso é muito interessante. Ney, quinto número para você. Isso é bacana. 45 foram as operações emergenciais na área de tratamento de sinistros da Bradesco Seguros, uma mobilização que a seguradora realiza em momentos de eventos climáticos severos. Desde 2015, quando foi criada, a Operação Emergencial para Tratamento de Sinistros já pagou mais de 252 milhões de reais em indenizações e atendeu mais de 15 mil pedidos de chamados emergenciais. Com o aumento da severidade desses eventos ano a ano, o que a seguradora tem aprendido e colocado na sua operação para tornar esses momentos mais rápidos para o segurado? Olha, a gente chama internamente, né, e tem toda uma mobilização das várias áreas da companhia e dos nossos prestadores associados, né? Então, a gente chama de Operação Calamidade, né? Tá. Então, a gente passou pela 45ª. E o impressionante é que há 10, 12 anos atrás, tinha uma por ano, 2. E no ano de 2023, a gente teve 10 operações. Né? Muita coisa. Então, isso é uma evidência de que, de fato, elas estão acontecendo com maior frequência e maior severidade, né? Como foi o caso aqui do Rio Grande do Sul. Mas não é só, né? Acabou ficando
marcado ali, muito né? marcado, mas não foi só lá que aconteceu, né? Acontece em vários outros momentos, em várias outras regiões do país. Na Bahia, no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro. Petrópolis, né? Teve Petrópolis, recentemente, né? Então, o que a gente aprendeu, né? Primeiro, a gente fala muito de indenização rápida, mas naquele primeiro momento ali não tem nem... A pessoa não está precisando necessariamente do recurso ali, né? E tal. A gente se preparava inicialmente com esse objetivo, poder indenizar o mais rápido possível. E a gente continuou fazendo isso, mas a gente reparou que não era só isso, né? As pessoas precisavam realmente de algum tipo de ajuda para sair daquela situação. Muitas vezes, uma assistência de você conseguir ajudar a pessoa a limpar a casa, né? Porque a casa ficou invadida, né? Com lama, com, né? Todo tipo de madeira, pedaço de pau, enfim. Então, a gente se mobilizou junto com a Europe, que é a nossa parceira nessa área de assistência. A gente tem participação societária na Europe e a gente se preparou para, seja onde acontecer, a gente poder mobilizar rapidamente, né, deslocar de outras áreas para poder dar assistência lá, porque inclusive doações de gênero alimentício e tal, mas nesse momento não adianta você doar Não tem o que fazer, né? O cara não consegue fazer. Você tem que... E essas pessoas que vão lá, né, às vezes não tem um lugar para ficar, né, hotel para ficar, tem que ficar no próprio... dormir no próprio guincho, né? É uma situação ali de extremo estresse, né? Então, a gente se preparou aqui, né, para a gente conseguir mobilizar essas pessoas e também todo o backup, né, para que ela possa... as pessoas ficam ali direto 3, 4 dias, né? Então, para que elas possam ser substituídas, para que a gente consiga alimentá-las, abrigá-las da melhor forma possível, né? E não adianta também a gente submetê-las a um risco que, enfim, pode, enfim, levar a pessoa a se machucar, etc. E tal. Então, toda uma logística complexa aqui que a gente se estruturou para poder atender o nosso cliente da melhor forma possível, o mais rapidamente, né? Além da questão óbvia de indenizar o mais rapidamente possível. Né? É quase uma sala de guerra que é montada numa operação dessa, né? Exatamente, é uma sala de guerra, né? E com substituição da tropa, enfim. Para poder fazer toda essa circulação, né? E se eu não estiver enganado, esse ano não tivemos nenhum, né? Esse ano a gente teve um evento no Sul, recentemente, né? Tá. E teve vendaval no interior de São Paulo também. Tá. Aí também entra nessa conta. Vendaval também, dependendo da força, você entra nessa conta. Sim, sim. Aí a gente vê qual foi o número de pessoas ali e tal. Às vezes até não necessariamente a gente coloca uma operação calamidade, mas ainda assim você tem uma necessidade de deslocamento de mais pessoas, né? De prestadores, porque tem que fazer a regulação também. Quanto foi o dano? Quanto foi o prejuízo? Né? Como que a gente ajuda a reparar? Porque às vezes na região em si, a gente sempre procura prestar o serviço com prestadores da região, né? Porque aí você retroalimenta também a própria indústria, a economia local. Mas tem situações que isso não é possível. E aí a gente tem que, de fato, trazer de outras regiões. Né? Ney, vamos virar o jogo aqui agora, hein? Eu faço a pergunta e você me traz o número, hein? Vamos lá. O melhor número a ser apresentado? Olha, sempre a gente tem o foco no crescimento, né? Então, aqui a gente, como eu falei, a gente tem um mercado ainda bastante novo no Brasil, então a gente busca aqui tá crescendo sempre na faixa de 2 dígitos e uma vantagem do Grupo Bradesco Seguros é que a gente está em todas as linhas de negócio, né? Então, às vezes, um setor e o seguro também, ele faz parte da... uma das coisas mais encantadoras do seguro é que ela está em todos os aspectos da vida, seja da vida das pessoas, das famílias, quanto das empresas. Né? Então,
e cada vez surgem seguros novos de acordo com a mudança da sociedade. Então, a gente busca aqui estar sempre com crescimentos acima de 2 dígitos aqui, e a gente tem conseguido fazer isso, né? Então, crescimento acima de 2 dígitos é o melhor número a ser apresentado. O número que melhor representa a Bradesco Seguros? Olha, o número que melhor representa a gente, né, apesar de a gente falar de crescimento, tudo isso, é o quanto a gente acaba pagando para a sociedade, né, das indenizações. Então, esse é um número que a gente tem bastante orgulho. A gente costuma fazer uma matéria no final do ano, né, uma propaganda, onde a gente coloca a árvore da Bradesco e ali quantos procedimentos cirúrgicos, quantas consultas, quantos imóveis a gente ressarciu, quantos veículos a gente reparou, quantas famílias a gente indenizou no seguro de vida, né? Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Olha, não vou dizer que ninguém olha para ele, porque a gente olha bastante para ele, mas um número que acaba não saindo tanto são os cerca de 8.500 colaboradores que a gente tem, né? E que em muitos momentos, né, de estresse, como a gente está falando aqui, eles têm feito um belíssimo trabalho, né? Então, a nossa área de recursos humanos nos apoia bastante, né? Então, a gente tem um time bastante engajado e muito realizado, né? A atividade de seguro, ela permite essa realização porque a gente está o tempo todo ali, né, mudando a vida das pessoas, né? Então, esse é um número importante, né? E um número que a gente mede bastante também é o nosso NPS, né? Para cada operação, né? É muito importante estar próximo e entendendo como que o que a gente montou para atender o cliente está chegando até ele, né? E invariavelmente a gente está sempre aprendendo, né? Isso é importante e colocar esse aprendizado o mais rapidamente, de uma forma estruturada, para que o corretor, né, parceiro nosso e o nosso cliente possam estar tendo a melhor experiência possível. Muito bom. O número que não sai da sua cabeça? Olha, a gente brinca aqui, né, o nosso presidente, né, o Ivan Gontijo, presidente do Grupo Segurador como um todo, ele nos manda, né, virou um folclore já, né? Ele nos manda todo dia às 6 da manhã como é que está a meta, como é que a gente está atingindo e tal. Então, a gente acorda com ele, né? Então não sai da cabeça. É o número de telefone do Ivan batendo ali, né? Já sabe o que vai acontecer, né? Isso aí. Muito bom. Para a gente fechar, o próximo número vai ser? Bom, próximo número aqui agora, né, o desafio desse segundo semestre, né? Um ano bastante... A palavra desafiador já virou, né? Caiu aqui no uso geral, né? Então não dá nem mais para falar desafiador, mas como eu falei, a gente tem bastante oportunidade, bastante desafio, então estamos lançando algumas coisas novas, né, no caso aqui da Alto RE, uma para facilitar o pagamento do cliente com pontos livelo. Então, a gente já tinha feito isso para o seguro de automóvel e agora, no mês de outubro, ele vai conseguir pagar também o seguro residencial dele com pontos livelo. Tá. Né? Então, é uma boa utilização dos pontos livelo. E a gente está lançando também em outubro o seguro residencial PET, que é um seguro com muitas coberturas, não é só assistência, né? Uma cobertura bem completa para o PET, que hoje, né, cerca de 70% dos lares brasileiros têm PET, é um produto para cães e gatos aqui, e a gente está com muita expectativa com relação a ele, né? Muito bom. Ney, obrigado, viu? Eu que agradeço, Márcio, sempre à disposição aí de você e da sua audiência. E obrigado a você que ouviu, assistiu o programa com a Bradesco Seguros. Aproveite para compartilhar esse conteúdo para mais gente conhecer o trabalho da seguradora. E você segue o Neofeed nas redes sociais? Se você não seguir, pode nos procurar na sua preferida. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nada. E aqui do lado,
vídeos para você. Até a próxima!